1h e 55 minutos. Vamos lá. Senador Márcio Bittar, responder aqui ao Luiz Carlos. O senhor sonha em governar o Estado, e o senador Alan Henrique também. O senhor se candidata ao governo ou vai para a reeleição em 2026? Não, muito obrigado pela pergunta. Eu não vou dar murro em ponta de faca. Eu sei que o senador Alan saiu-se muito bem das eleições do ano passado. Entendo que o momento para ele é bem melhor, não só com relação a mim, mas com relação a outros quadros que nós temos do nosso lado. Então a hora é dele, eu respeito isso. Não vou brigar com o Alan para ser eu o candidato a governador do União Brasil. Ele é já o meu pré-candidato ao governador, é ele. E eu vou para a reeleição. Perfeito. Boa tarde. Eu sou o Antônio, moro aqui no bairro Tancredo Neves. A minha pergunta para o candidato é por que ele, quando foi candidato, pergunta para o senador, o Antônio, o senador Márcio, porque quando ele foi candidato, ele disse que se ganhasse ia acabar com a audiência de custódia. E depois que ele ganhou, fechou a boca, nunca mais falou nada. É o Antônio, lá do Tancredo Neves. Oi, Antônio. Não, na verdade, quem apresentou o projeto para acabar com a audiência de custódia, para baixar a maioridade penal, primeiro no Senado, na legislatura passada, fui eu. Agora, infelizmente, a pauta que a gente defende, eu digo a direita conservadora, que entende que o principal inibidor da violência é a punição, e para isso as leis, um pacote de medidas, mas também as leis vão ser mais rígidas no Brasil. Então, para quem entende assim, como nós entendemos, o Congresso não avança, infelizmente. Agora nós tivemos uma mudança no Senado, nesse caso para melhor, mas perdemos o governo federal, que é quem puxaria de forma mais efetiva esse debate. Mas o projeto eu apresentei e está no Senado. Agora eu estou relatando no Senado, projeto que já passou pela Câmara Federal, da maioridade penal, que a gente defende que ela seja diminuída. Então vamos ver se eu consigo, se a gente consegue aprovar pelo menos isso no Senado. Que, aliás, essa era uma pauta que estava na agenda do então presidente Bolsonaro, não é? Ali no parlamento não vingou, enfim, o atropelo do último ano eleitoral, e agora você retoma isso. É porque foi aprovado na Câmara. Quando o Bolsonaro foi presidente, a Câmara não foi o grande problema para a nossa pauta. O grande problema para a nossa pauta, incluindo a segurança pública, o Senado. O Bolsonaro trabalhou muito para ajudar a eleger vários senadores e conseguiu, só que ele perde. Então nós melhoramos a composição direita-esquerda, o grupo de senadores de direita aumentou e a de esquerda diminuiu, mas nós perdemos o chefe, o comandante, né, do executivo, que era o Bolsonaro. Mas aí esse que eu estou relatando já veio da Câmara, então lá foi aprovada. Se nós aprovarmos no Senado do jeito que estava na Câmara, então virou lei. Outro dia eu li eu vou continuar priorizando as perguntas de vocês, tá? Mas é que agora me ocorreu, essa semana eu li, não sei se foi no Luiz Carlos ou se foi na coluna do Astério, falando que você agora está numa nova trincheira contra os zongueiros, né, contra as ONGs. Como é que é isso? Você é inimigo de ONG? Não, isso aí são versões, né, que se criam e tal. Alguma coisa está errado. Por que a CPI foi criada? O que é que nós sentimos? Qual a justificativa da CPI? Vamos lá. Qual a justificativa? Alguma coisa está errada. Quer dizer, há 40 anos, talvez até mais do que isso, desde 70, tem um movimento no mundo inteiro dizendo que estão com preocupação com a Amazônia, tem dinheiro envolvido e não é pouco, a pressão externa é violenta sobre a Amazônia brasileira, mas ao mesmo tempo, nesses 40, 50 anos, nós ficamos mais pobres. Você tem uma série de obras paradas no Acre e no Brasil, e você vai puxar o fio da meada. Sempre por trás disso está uma ONG financiada por países estrangeiros, pressionada por grupos estrangeiros, por corporações estrangeiras, que entra na justiça, no Ministério Público, e eu lamento muito, mas nesse caso o Ministério Público acaba fazendo o papel que é do Executivo, que é a política pública. É claro que ele não diz assim, ó, está proibido, mas ele passa a exigir uma série de requisitos, pré-requisitos, que só existe no Brasil, e na prática ele acaba proibindo. Exemplo, a Ferrogrãos, que é uma ferrovia, portanto muito menos poluente, para ligar o centro produtor do agronegócio do Mato Grosso aos portos. Aos portos, né? Lá no Pará, saindo como chama aquele rio?
esqueci o nome do rio, e deságua depois no Amazonas, né? Lá em Manaus, o encontro dos dois rios. Solimões. Então ele vai no Solimões, no Pará, e de lá ele deságua no Amazonas. O PSOL entrou na justiça e a justiça concedeu, porque ela exige um monte de coisa. Está parada a obra. No nosso caso aqui, 200 quilômetros que já estavam previstos no decreto que criou a unidade de conservação lá da Serra do Moa. Estava previsto no decreto de fundação. Lá, duas ONGs entram na justiça, o Ministério Público exige um catatal de coisa, está parada a obra. Lembra aqui da BR-364, saindo de Porto Velho para Rio Branco. Quer dizer, as ONGs pressionaram, entre outros, o parlamento norte-americano, porque os Estados Unidos, naquela época, eram responsáveis por mais de um terço do orçamento do Banco Mundial. Então, as ONGs pressionaram os parlamentares que cuidavam disso, a comissão, para pressionar o Banco Mundial, que veio para cá. Maria Alegrete, que era assessora do sindicato do Chico Mendes, foi uma das que trabalhou para isso. Nós ficamos aqui 5 anos, 10 anos, parado. Quer dizer, o motorista de caminhão saía de Porto Velho e gastava 10 horas, isso na seca, no verão, para chegar aqui. Como o governo reagiu? Essas exigências só existem na Amazônia. Você tem 2 pesos e 2 medidas, Itaã, descaradamente. Vou te dar alguns exemplos. Os Estados Unidos, no Barack Obama, foi perfurar posto de petróleo no Alasca. Alguém impediu? Você viu uma campanha mundial contra isso? Não. No próprio Barack Obama, ele tirou petróleo de xisto. E por isso fez... Polêmico, xisto. Polêmico, e por isso fez os Estados Unidos, no governo dele, os dois, se tornarem autossuficientes em petróleo e gás. Alguém impediu? Não. Pega agora o Canadá. O Canadá, um dia desse, estava queimando em brasa, fogo. Milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas e tal. A fumaça foi tanta que chegou nos Estados Unidos. Cidades importantes como Nova York, Washington, Chicago, foram cobertas por fumaça. Alguém viu alguma liderança mundial questionar a soberania do Canadá por conta disso? Não, mas questionam a nossa. O Macron, que eu confesso, eu tenho a maior antipatia a esse rapaz. Mas é da sua turma, né? Da direita, conservadora, não, etc. O Macron? O Emmanuel Macron da França não, representa... Nada. Porque ele está vendo a reforma da Previdência. Mas isso o Fernando Henrique fez. O Lula, que acabou com a estabilidade do servidor público, foi o Lula. Enfim, é outra coisa. Mas a visão dele é de esquerda. E ele mete o bedelho na Amazônia. É como se nós, eu, você, nós somos culpados. Somos nós que vamos botar fogo na Amazônia. Quando ele não conseguiu, impediu o fogo na Notre Dame, a igreja mais, talvez uma das mais importantes, famosas do mundo, no centro de Paris. Agora, outro exemplo, a Alemanha. A Alemanha, com o efeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia cortou o gás da Alemanha. O que é que a Alemanha está fazendo para substituir o gás, que é limpo? O gás é limpo. O que ela está fazendo? Queimando o carvão. Aliás, a Alemanha sozinha polui mais o ambiente, joga mais CO2 no planeta do que o Brasil. Márcio, como foi que o governo federal reagiu à tua proposta? Olha, o líder do governo, então veja, tem coisa errada aí. Entendi. Eu entendi o espírito da sua linha de raciocínio. A CPI precisa elucidar, daí que nós pedimos informação de tudo quanto foi órgão. A partir das informações, nós vamos começar a chamar as ONGs e mostrar isso ao Brasil. A finalidade é pegar esse tema, fazer com que todo brasileiro preste mais atenção no que está acontecendo na Amazônia brasileira. O único lugar do mundo que tendo petróleo, tendo gás, tendo xisto, tendo ouro, tendo minério, tendo manganês, potássio e não tira, somos nós. E isso desembocar em projetos de lei, para aperfeiçoar a transparência, porque isso hoje quase que não tem fiscalização nenhuma, e a fiscalização do governo central. O governo central é aquele responsável por manter a soberania do país, que a meu ver, e ao ver da CPI, dos criadores da CPI, está ameaçado. Como é que o governo agiu? O líder do governo, Jacques Wagner, é um baiano no trato pessoal, gente boa pra caramba, né? E ele, Márcia, paz, será, não sei o quê, porque tem recurso que vem de fora, isso mexe com certas situações e tal. Eu falei assim, ô Jacques Wagner, primeiro que a Europa Ocidental, o Brasil aceitar as ameaças da Europa Ocidental é uma vergonha inominável. Quer dizer, como é que um continente que não produz a comida que consome, e não tem como fazer, porque não tem mais para onde ir. Tem espaço. Não tem espaço. Não produz a energia que consome, eles que mandam na gente. Aí eu até brinquei com eles, falando sério, se eu fosse o presidente, eu fazia um acordo, porque a relação externa é o que o país precisa. Né? Não pode levar em conta a política. Você tem que levar em conta o que o seu país precisa. Então eu faria um acordo
internacional com China, com Índia, e a Europa vive de quê? Então, o comércio com a Europa se tornou irrelevante para o Brasil. Nós tínhamos 2 bilhões de comércio com a Europa no começo do século, chegamos a 7. Com a China tínhamos 2 bilhões, chegou a 120 bilhões. Eles é que precisam mais da gente. Né? Então, o que eu disse ao Jacques Wagner? Jacques, mas Márcio, porque o dinheiro que vem da Noruega e tal, ele vem e é bem-vindo. Mas ele próprio reconheceu que o BNDES não tem controle nenhum sobre esse dinheiro. Quer dizer, a Noruega aporta um dinheiro aqui, ela cria uma comissão, que o BNDES aceita a comissão, cheio de ONG, e é essa comissão que decide o que fazer com esse dinheiro. Então não tem chancela do governo nenhum. Eu dei exemplo para ele, falei, olha o caso agora. Vocês estão com obras importantes que o governo de vocês quer tocar e está parado, porque algumas ONGs entraram na justiça com dinheiro de fora. E aí agora, 2 dias atrás, o Lula fez uma fala lá no Palácio do Planalto, né? E nessa questão, ele disse o que eu sempre comento, que ninguém tem direito lá fora da Europa de dar lição na questão ambiental no Brasil. Aí eu liguei para o Jacques Wagner e disse, olha aí, tá vendo? Seu presidente está em sintonia com o que eu estou dizendo e tal. Só para terminar, um jogo de a Noruega, ela coloca 1 bilhão no Brasil, é o que ela gastou. O que ela vai gastar, o que ela está falando é outra coisa. O que ela gastou foi 1 bilhão no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, uma empresa norueguesa recebeu isenção fiscal no Brasil, nos governos do PT, da Dilma e do Lula, de 7 bilhões e meio. Dá 1 e pega 6. Ela deu 1 e recebeu isenção de 6,5. É um lucro de 5 bilhões e meio. Né? Olha só, boa tarde, Itaã e senador Márcio Bittar. A eleição de 2024 começou a ser jogada. O Marcos Alexandre será candidato de uma frente ampla que terá MDB, PSD e a Federação Brasil juntos. PP, progressistas, vai de Alisson Bistene e o Bocalon. Tem chances de ser o candidato do bloco União Brasil, PL, Republicanos? Ou o Coronel Ulisses pode ser o nome apoiado por vocês? Francisco Pancho. Eu já falei, Itaã e Francisco que está perguntando? Francisco Pancho que está perguntando, né? Isso. Bom, o que eu posso dizer é que eu não presido partido nenhum mais. Eu fiz agora há pouco no União Brasil, que já fiz lá atrás com o PPS, com o PSDB. Eu entendi que a minha missão está cumprida, passei o comando para o senador Alan Rick, que é o nosso pré-candidato ao governo. Então, ele que vai comandar, já está comandando o União Brasil. O republicano foi passado para o Roberto Duarte, deputado federal, e o PL continua sendo administrado pelo Edson, que é como um irmão para mim, um irmão que a vida me deu o tempo inteiro e tal. Trouxe para o Acre, casou com uma conterrânea de Sena Madureira e está até hoje aqui. Bom, eu defendo, a minha opinião é que esses 3 partidos, mais o PP, construam uma aliança. Pensando mais até em 2026 e com uma tolerância para 2024, porque é muito difícil você, eu já passei por isso, você faz uma aliança aqui e querer que ela se repita nos 22 municípios do estado. Então, eu acho nessa eleição, então? Eu acho que tem, o que está claro é que a esquerda está se movimentando. Você veja como eles são disciplinados. O Marcos Alexandre claramente é o candidato da esquerda, do PT, do PCdoB, do Edivaldo Magalhães, do ZEM, dessa turma toda, do Jorge Viana, do Tião Viana e tal. Só que eles, disciplinadamente, como sempre são, geralmente, raro eles mostrarem divisão interna, externamente, o que eles perceberam? Que o Marcos Alexandre carregar na campanha a cor vermelha do PT, o 13, a foice e o martelo do Edivaldo da Perpétua, pesaria muito. Então, claramente é uma estratégia, olha, você vai para cá, pega ali o PSD, traz para o nosso lado, tenta pegar o MDB, traga para o nosso lado, porque de qualquer maneira ele vai ser o candidato da esquerda, mas de certa maneira com a pílula meio dourada. O MDB está encantado, então, está sendo... Não, o MDB, eu compreendo o MDB. O MDB, eu gosto muito do MDB, tenho grandes amigos lá dentro, sempre me trataram muito bem, me apoiaram, me ajudaram muito. Eu entendo, o MDB se sentiu prejudicado no governo do Gladson, quem nós ajudamos a eleger. O MDB sempre achou que foi muito, não foi bem contemplado. Eu compreendo isso, né?
E para eles é um direito deles pegar uma liderança como o Marcos Alexandre e colocar no MDB. Agora, vamos concordar que isso também nem se configura numa grande contradição ao MDB, porque o MDB no plano nacional esteve com o governo do Lula. Vamos lembrar, o Michel Temer era o vice da Dilma. Né? O MDB cabe tudo ali dentro. O MDB do Acre é que nunca fez aliança com o PT. Aliás, o Flaviano lembrou isso numa conversa que teve com o Roberto Vaz um dia desse. Márcio, você vai entregar obras frutos de emendas suas? Que obras são essas? Porque nosso tempo já está acabando. Tem várias perguntas aqui. Disseram que você está se encantando com a esquerda também, em algumas votações lá no Senado. Mas fala da obra. Que obra é essa? Eu acho importante, você falou, você passou por aí, mas eu acho que é importante ressaltar. Veja, eu sou acriano, senador da República, eu não posso fazer oposição por birra. Vamos mais uma vez, eu vou dizer, é importante o que você está falando. Eu votei a favor e trabalhei para aprovar a PEC da transição, que, entre outras coisas, tinha a proposta de aumentar de 4 bilhões para 20 bilhões o orçamento do Ministério dos Transportes. Então, se ao contrário eu tivesse votado contra e tivesse ajudado a derrotar a proposta, com que cara eu ia pedir ao Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, lembra da BR-364? Para aumentar o dinheiro da nossa BR. Hoje, o governador, eu acho que é uma atitude bacana, está com todos os deputados estaduais, federais, fazendo uma vistoria na BR-364, mas se nós, lá em Brasília, se nós não tivéssemos aumentado o orçamento do ministro Renan, como é que ele ia passar de 200 milhões para 600 milhões? Então, veja, isso não significa adesão à esquerda. Eu enfrentei aqui no nosso estado quase 30 anos de Jorge Viana. Desde 1990 ele virou poderoso. Se elegeu prefeito depois, fez a prefeitura, fez a Marina senadora, enfim. Não, vamos lembrar também, ó, o Edivaldo Magalhães e Daniel Zen, por exemplo, na Assembleia Legislativa, eram de oposição, mas quando a votação tem que ter uma oposição inteligente. É preciso separar o que é o dia a dia do trabalho, né, do que é a questão ideológica. Por exemplo, o marco civil, o marco temporal, desculpa. Marco temporal. O marco temporal. Eu sou totalmente favorável, porque isso mexe com o direito à propriedade. Então, a esquerda tem um pensamento, tem o outro. E nós vamos derrotar o governo, já derrotamos na Câmara e vamos derrotar no Senado. Porque senão você cria uma instabilidade total na área rural. Ninguém é mais dono de nada. Pode ter uma invasão a qualquer hora, considerar uma terra indígena e tal. Então, é preciso separar o que é o dia a dia do trabalho do que é a questão ideológica. Agora, a questão de dinheiro. Saiu agora, boa notícia, né? Mais de 9 milhões para a segunda etapa da pavimentação da variante de Chapuri. Conversei com o pessoal do DERACRE, eles já deram a ordem de serviço para retomar a partir da segunda-feira. Então eu espero que nesse verão a gente conclua essa obra. Dia 8, já combinado com o governador, nós vamos dar a ordem de serviço para uma obra lá em Porto Acre. Valor de 10 milhões, parece. Foi liberado agora 3,5. São 10 quilômetros de asfalto, no ramal dos Paulistas, e uma ponte de concreto em cima do riozinho do Andirá. É uma obra importante. O asfalto vai passar da ponte 4 quilômetros para chegar nas Quatro Bocas, uma região que tem muitos moradores. Também está sendo dada a ordem de serviço para uma obra em plasticasco, um ramal, 10 km de asfalto, mas que também beneficia a Crelândia. É um ramal que já tem uma parte pavimentada, esses 10 km vão terminar de pavimentar, vai beneficiar os moradores de lá, mas também quem está em plástico de Crelândia, uma outra alternativa, quando quiserem vir. Obras de infraestrutura, portanto. E caiu agora, né? Está na conta da Fundação, os 3 milhões. 3 milhões e 200, combinado com o secretário de Saúde, o Pedro, vai direto para a Fundação Hospitalar para continuar aquelas operações eletivas. Nosso tempo acabou, queria agradecer muito a tua participação aqui. Acho que a próxima vez a gente vai precisar repensar, tem que ser 3 blocos mesmo. Obrigado pela tua vinda aqui, pela tua participação. Eu que agradeço, um abraço, fica com Deus. Vamos para o intervalo e já voltamos.